fazer um breve resumo aqui de quem é, afinal de contas, o nosso ministro da Justiça. Uma pessoa que cortou 720 milhões de reais contra o combate ao crime organizado, tirando aí esse dinheiro da segurança pública. Você tem aí ele se preocupando, né, chamando de terroristas as pessoas que invadiram aqui, né, baderneiros do Congresso Nacional, mas até agora não vi ele, por exemplo, atuando para poder verificar, fiscalizar quem são aqueles vagabundos que estavam ateando ali fogo em 37 ônibus no Rio de Janeiro e também um trem ali. Ou seja, terrorismo, vamos colocar a máquina estatal para poder ir em cima de velhinhas que estavam aqui orando e desgovernada, mas para combater o crime organizado, nenhum pio. É muito tigrão, né, para poder ir para cima, por exemplo, do Monark, processando ele porque chamou ele de gordola. Inclusive o ministro tem que se decidir, né, porque se chama de gordola, toma processo, se chama de magro é fake news, então ele tem que se decidir. Agora, quando é para ir atrás, né, da liberdade de expressão e cercear, ele é tigrão. Mas contra o vereador petista lá no Piauí, que tentou esfaquear, né, um radialista, aí simplesmente ele fica calado e nada o faz. Agora, para poder também combater, né, ali o crime organizado na Bahia, o estado mais violento em números absolutos, ele nada faz, mas vai atrás de pastor como André Valadão por suas declarações ali no culto. Ou seja, ele de fato é um ministro da Justiça que nada combate o crime organizado. Inclusive, é um ministro da Justiça que o crime organizado não o odeia. Olha que loucura. O crime organizado no Brasil não odeia o ministro da Justiça, Flávio Dino. Até mesmo porque ele vai sem escolta policial para Maré, um dos lugares mais perigosos do mundo, e chega aqui na Câmara e fala que é perigoso porque os deputados não passam ali no detector de metal e poderiam estar armados, já que eles têm diversas divergências. Agora, não é que o ministro da Justiça não tem um plano para o Brasil. Esse é o plano para o Brasil. O plano desse governo é de fato isso, é fazer com que a pessoa ali, né, nas palavras do seu chefe, né, Lula, de que só roubou ali um celular para poder pagar uma cervejinha, esse é o plano deles. Né, o governo do amor aí, né, venceu, e realmente está sendo normal a pessoa ser roubada, está sendo normal a pessoa ser confundida, né, com um miliciano e tomar tiro e morrer. É uma tragédia absurda que aconteceu no Rio de Janeiro, que é um irmão, né, de uma pessoa, uma pessoa aqui, né, deputada da Câmara dos Deputados. A pessoa hoje no Brasil não tem segurança em lugar nenhum. E a prioridade desse ministro da Justiça é o quê? É oficiar o Ministério Público Federal contra o Eduardo Bolsonaro, por falas dele aqui na tribuna e fala dele em manifestação. Esse é o nosso ministro da Justiça, né, que vai atrás ali do Monark, mas nada faz contra o crime organizado. Estamos sendo humilhados aqui por coisas absurdas, como por exemplo, a gente convocar um ministro e ele não comparecer. Mas qual é o grande motivo disso? Nós não temos presidentes dessas casas. Nós não temos presidente da Câmara dos Deputados. Nós não temos presidente do Senado Federal. Tem a CPI do abuso de autoridade com todas as assinaturas de deputados. Até hoje não foi instaurada a CPI do abuso de autoridade pelo presidente Arthur Lira. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sequer pauta o impeachment do ministro Alexandre de Moraes ou de um ministro do STF. Então nós não temos presidentes. E o que me indigna, e eu já vou antecipar aqui, em quem vou votar. Desculpa, eu não significo nada dentro da Câmara dos Deputados, sou apenas um deputado de primeiro mandato, mas eu só vou votar para presidente da Câmara aquele que for homem de vir à tribuna da Câmara dos Deputados e dizer que vai se comprometer a lutar pelas prerrogativas dos deputados, o respeito ao artigo 53 da Constituição Federal, a anistia do 8 de janeiro, porque senão a gente não vende nosso voto, a gente faz uma oposição aqui firme e honesta contra esse descondenado do Lula. Nós não aceitamos emenda parlamentar, nós não aceitamos cargos federais, fazemos uma oposição limpa e honesta. Agora, para presidente da Câmara, nós vamos vender nosso voto por cargos na mesa, em comissões? É isso mesmo que nós vamos fazer? Eu fui treinado para isso. Eu prefiro morrer lutando do que me entregar. Então, a culpa disso tudo que nós estamos vivendo hoje aqui, de um parlamento fraco, é por culpa que nós não temos presidentes dessa casa. Os ministros do STF estão se lixando pra gente, porque sabe que numa ligação
pro presidente Arthur Lira, uma ligação pro Rodrigo Pacheco. Nicolas, no plenário da Câmara, fala muitas verdades a respeito de Flávio Dino. A explanação foi grande e as críticas contundentes. Inscreva-se no canal, dê um like. Segundo o ministro da Justiça, o Complexo da Maré é mais seguro do que a Câmara dos Deputados. Complexo da Maré que, inclusive, tem ali um treinamento contra as forças de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. E olha só que loucura, ele não diz respeito somente aqui a este Congresso, ele diz respeito aos deputados que integram a Comissão de Segurança Pública. Afinal de contas, por mais que eles não atuem armados aqui, os deputados que possuem porte de arma, eles fazem parte das instituições de segurança pública deste país. Então Flávio Dino, ele quer equiparar não, ele quer colocar como piores policiais que possuem armas, como Polícia Federal, Polícia Militar. Você tem todo esse aparato de segurança pública, colocando como se fosse pior e mais perigoso do que os bandidos lá no Complexo da Maré. Agora, então, é assim, eu sinceramente, eu irei votar num cara que chegar lá em cima no plenário e falar assim: eu vou defender o parlamento, eu vou defender as prerrogativas dos deputados, eu vou defender o artigo 53, eu vou pautar a anistia do 8 de janeiro. O que adianta, para terminar, presidente? Nós temos a presidência da CCJ, porque foi votado no Arthur Lira. O cara chega, tira o projeto da anistia e fica por isso mesmo. Então, o que adiantou a presidência da CCJ? O que adiantou a presidência da Comissão de Segurança se a gente convoca o ministro e fica por isso mesmo? A todos nós aí. Obrigado, presidente. Numa entrevista onde estavam diversos ministros do STF, sobre suspeita de venda de sentenças no STJ, o ministro Gilmar Mendes disse que nem tudo que é anunciado e publicado é verdade. Ou seja, quando se trata deles, o que a imprensa fala não é verdade. O ex-procurador-geral da República, o Janot, disse que foi armado pro STF para matar Gilmar Mendes. E o ministro Gilmar Mendes disse na época que ele precisava de uma ajuda psiquiátrica. Ou seja, Janot não atentou contra o Estado Democrático de Direito. Estava na Polícia Federal ainda, quando escolheram a dedo um delegado para investigar o Adélio Bispo, que foi considerado lobo solitário. Ou seja, o único, para reflexão, o único que realmente sofreu uma tentativa o único que sofreu uma tentativa de assassinato foi o presidente Jair Bolsonaro. E nisso, os ministros do STF proibiram de abrir o celular do Adélio Bispo. O cara atentou contra quem estava liderando as pesquisas para presidente da República. E o ministro do STF proibiu de acessar os dados do celular do Adélio Bispo. Então, ou seja, essa imprensa é muito canalha. Agora virou golpe, uma tentativa de matar o Lula. E eu vou dizer aqui, para encerrar, o presidente Lula nunca deveria ter saído da cadeia. E para quem gosta de orar pro Lula, ore para ele ir pro inferno. Estamos sendo humilhados aqui por coisas absurdas, como por exemplo, a gente convocar um ministro e ele não comparecer. Mas qual é o grande motivo disso? Nós não temos presidentes dessas casas. Nós não temos presidente da Câmara dos Deputados. Nós não temos presidente do Senado Federal. Tem a CPI do abuso de autoridade com todas as assinaturas de deputados. Até hoje não foi instaurada a CPI do abuso de autoridade pelo presidente Arthur Lira. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sequer pauta o impeachment do ministro Alexandre de Moraes ou de um ministro do STF. Então nós não temos presidentes. E o que me indigna, e eu já vou antecipar aqui, em quem vou votar. Desculpa, eu não significo nada dentro da Câmara dos Deputados, sou apenas um deputado de primeiro mandato, mas eu só vou votar para presidente da Câmara aquele que for homem de vir à tribuna da Câmara dos Deputados e dizer que vai se comprometer a lutar pelas prerrogativas dos deputados, o respeito ao artigo 53 da Constituição Federal, a anistia do 8 de janeiro, porque senão a gente não vende nosso voto, a gente faz uma oposição aqui firme e honesta contra esse descondenado Lula. Nós não aceitamos emenda parlamentar, nós não aceitamos cargos federais, fazemos uma oposição limpa e honesta. Agora, para presidente da Câmara,
Nós vamos vender nosso voto por cargos na mesa, em comissões? É isso mesmo que nós vamos fazer? Eu fui treinado para isso. Eu prefiro morrer lutando do que me entregar. Então, a culpa disso tudo que nós temos vivendo hoje aqui, de um parlamento fraco, é por culpa que nós não temos presidentes dessa casa. Os ministros do STF estão se lixando pra gente. Porque sabe que numa ligação pro presidente Arthur Lira, uma ligação pro Rodrigo Pacheco,